Intimidade do professor com o assunto. É sempre muito bom assim e interessante, convidativo, o palestrante dizer a sua formação profissional quanto ao que ele vai palestrar. Isso mostra a intimidade dele como assunto e garantia para o aluno no que será assertivo ali a ser ministrado. O universo da radiologia odontológica, o universo da radiologia veterinária na minha vida profissional, ela foi bem intensa, porque na universidade, no curso de tecnólogo, as matérias são em torno de 6 meses. Então isso quer dizer, o aluno ele fica muito íntimo daquela realidade. Então eu sou muito próximo a essa atividade. Fizemos visitas técnicas na época. Na época, o Unigran-Rio tinha um hospital veterinário em que oferecia o serviço de uma assistência de um modo social, mas com um certo fins lucrativo, porque é assim, como se uma consulta fosse R$100 no animalzinho. Lá no Unigran-Rio pagava 50. Então lá tinha um diagnóstico primário, a gente podia ir, conhecer, participar daquela atividade prática. Então eu sou uma pessoa íntima essa realidade. Tenho interesse em trabalhar nessa vertente. Esse interesse pelo fato de gostar de animais e por um segundo fato que é muito importante não ocultar ele dentro da gente. Isso é muito importante, eu até abordar sobre isso que eu vou falar um pouquinho também. O fato financeiro, dinheiro, porque esse é um mercado que está crescendo. E não é ofensivo falar isso. Entenda, você é estudante técnico, não é ofensivo. Porque quando você entra no curso técnico, foi o que eu falei ontem na palestra do curso técnico avançado. Você está ali por uma única e exclusiva razão. É dinheiro. É questão financeira, dá um upgrade na vida financeira. Se você não nasceu filho do Neymar, tu tem que estudar. A frase até rima. E é assim. Só vem com estudo ou fazendo coisas erradas. E coisas erradas você já sabe. É 2 caminhos, é cadeia, é caixão. Então foco, porque é do bem, é estudar. Então sim, esse é o meu segundo interesse de fato. Primeiro, gostar dos animais. E segundo, o nicho interesseiro na questão financeira. Porque está crescendo e muito. Antigamente, o consultório veterinário era basicamente um em cada cidade. 2 ou 3, 5 no máximo a cada município. Hoje em dia não, cara. Hoje você passa por consultórios veterinários de atendimento em bairros. Quem está ligado aí, preste atenção nessa questão da saúde veterinária, está ligado no que eu estou falando. Isso é real. Então sim, eu tenho esse interesse também, porque é um nicho que está crescendo, o diagnóstico primário está cada vez mais necessário nessa vertente, a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Um recado antes, deixa assim branquinho, um recado. O pessoal estava me perguntando quanto tempo que ia demorar. Eu acho que vai no mesmo ritmo da última live, tá? O certificado é de 5 horas. Vou explicar isso mais uma vez. Por que 5 horas se na base é em torno de 2 horas? Por que 5 horas? Porque são em torno de 3 horas de logística para o aluno. Por isso que uma palestra física, quando você vai no auditório, você fica lá 5 horas de palestra e o certificado é de 10 horas. Porque é sua locomoção. Aqui não tem locomoção, mas é sua logística. De acordar mais cedo, de um almoço mais tarde para desligar tudo o celular, guardar as anotações. Então vai ser o mesmo ritmo de tempo da última. Cara, tá indo para 9 mil likes. Isso está muito rápido hoje. E vai ser o certificado de 5 horas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que entender e aprender. E é de fato assim, entender e aprender. A importância dos animais na relação humana. Cara, na minha infância, a minha relação com os animais domésticos era exatamente assim, eu tenho certeza que com vocês também. Da porta para fora, quintal. Hoje em dia não. A galera perguntou aqui, quanto está o salário da radiologia veterinária? Em média, de 2.500 a 2.800, podendo chegar a 3.200. O mais alto que eu vi é de um ex-aluno meu, e ele está tirando mensalmente 24 horas semanais do 3.100. Quer dizer, é inconvidativo, é interessante, né? Porque se você pegar 2 plantões de 12 horas, ele, por exemplo, o diagnóstico primário está subdividido em 2 dias, é quinta e sexta onde ele trabalha. Ele só trabalha quinta e sexta, fera. É um retorno muito positivo. E a gente tem que falar sobre isso sim. Eu defendo muito isso. Tem alguns professores que acham antiético.
Antiético nada. Antiético é vender exame radiográfico escoliose para os outros se aposentar. Tá? Ilegal é fazer a prática ionizante para coisas ilegais. Isso que é antiético. Falar sobre dinheiro é real. Meu aluno tem que estar informado sim sobre a estratégia financeira que ele tem que tomar. E outra coisa, quando tiver dúvida quanto a isso, cobra o professor de vocês para falar. Ele tem que falar sim. Isso faz parte. Muito importante os animais, né? O animal na vida do ser humano, sem dúvida. Poxa, sem dúvida. Hoje em dia é muito diferente. E eu já começo por aqui. A importância dos animais na relação humana. Ó, aplicações contra incêndio, isso é real. Isso aqui representa os animais que têm uma significância social quanto à segurança pública. Bombeiro, policial. Hoje nós temos animais militares do exército, paraquedista. Quem não sabia disso, pesquisem. Vocês têm que ver o tratamento desses animais como é. Se eu não me engano, é Rottweiler e Pitbull, a raça. São paraquedistas, cara. Olha a significância da presença do animal na nossa vida. Olha a significância desses animais em nossas vidas. Então é muito importante. A primeira abordagem para falar sobre isso, isso já é aula, já é palestra, é você virar a chave, eu entrar na sua mente e virar essa chave inicial. A significância, o peso que o animal tem em nossas vidas. Tá? Isso é muito importante. Essa é uma área que eu sempre falei no início do curso. Verdade. Eu estou aqui para confirmar isso, tá, Elaine? Sempre quis fazer. Verdade. Isso é verdade. Inclusive lá na nossa instituição, ela é aluna oriunda do curso técnico avançado. Eu estou tentando organizar uma visita técnica veterinária. Eu já consegui, já abriram as portas para mim. Só estou acertando a data certinho. Que é o aluno Léo, o ex-aluno nosso lá, cria do avançado, que está nessa vertente veterinária. E vai ser bem legal. Exato, é realidade. Desde o primeiro dia. Eu lembro, de fato, eu lembro. Bem lá no iniciozinho você comentando sobre. Então, o que eu tenho que fazer com vocês é justamente isso. Virar essa chave. O estágio é muito bom. Ó. Nossa colega Jennifer, oriunda lá do avançado, que está estagiando no Hospital Veterinário de Primavera, de Caxias. Uma das portas que eu consegui abrir para Nosco lá. Ela é uma aluna que está na instituição que é municipal. E eu consegui abrir as portas para ela e alguns alunos para estagiar lá. É bem legal. E a coisa está acontecendo. Aos pouquinhos, mas está acontecendo pedagogicamente. Isso é importante. É uma das alunas que está gostando muito, inclusive, do estágio lá. Na minha infância sempre tive animal bem próximo, dentro de casa, sim. Bom dia, professor. Muito bom dia, Michele. Ainda deu tempo, cheguei. Verdade, que bom. Então, a primeira coisa para estudar sobre radiologia veterinária é ter esse preceito firme, fixado, como uma rocha em nossa formação técnica profissional. Entender que hoje o tratamento animal, a importância na sociedade deles é um peso enorme. Terapêutico, esportivo, transporte, pesquisas e ciência. Isso é muito importante. Então é um público especial na necessidade do nosso trabalho especial, a radiologia veterinária. Eu tive que acordar ela, o Cláudio. Para quem não conhece, Cláudio e a Michele são irmãos, estão estudando junto comigo na instituição Cefai, uma outra instituição aqui no Rio de Janeiro. Isso aí, acorda ela mesmo. Bom, para quem já chegou em anatomia, posicionamento, técnicas, sabe que na radiologia humana nós temos a Michele rindo aí. Te acordou mesmo, Michele? Se é verdade, ele está te zoando. Tá brincando, né? Para quem já chegou em posicionamento e anatomia, sabe muito bem que tudo é baseado na tão famosa posição anatômica. É mentira, a Michele falou, tenho certeza que sim. Tudo é baseado na posição anatômica. Poxa, professor, mas o que isso tem a ver com o universo veterinário? Cara, assim como no ser humano tem a posição anatômica para tais definições, de antero-posterior, posto-anterior, para quem ainda não chegou nessa parte, se o raio entra na frente, se o raio entra atrás, se vai entrar na frente, vai sair atrás, se vai entrar atrás, vai sair na frente do corpo humano. Cara, no universo veterinário,
não é diferente. O animalzinho tem a definição da sua posição anatômica também. Rogério convidou aqui para alguma coisa, eu não entendi. Acabou os segundos e eu não notifiquei. Se for para entrar ao vivo junto comigo, não dá, tá, filho? Peço desculpas, mas não dá. Na próxima eu vejo uma possibilidade de participação de vocês, tá? No universo veterinário também é assim. Existe uma posição anatômica específica, aqui especificamente no animalzinho quadrúpede. E olha lá, ó, olhar dirigido ao horizonte, corpo em extensão, com as apêndices paralelo ao solo. Apêndice, esqueleto apendicular, tanto anterior quanto posterior. Professor, então o senhor vai me dizer que no universo veterinário tem definições de posicionamento. Lógico, fera. Lógico. Professor, o senhor vai me dizer que tem raio central em direção específica à saída. Lógico. Igualzinho o ser humano. Pode mandar esse slide depois em PDF? Eu estava para falar sobre isso, foi importante, a colega comentou. Eu quero enviar tanto da palestra passada quanto esse. Eu acho muito importante compartilhar material. Outra coisa que tem muito professor aí que tem essa vaidade, vou dar mais essa alfinetada para você que finge que não está vendo o vídeo, mas está vendo escondido. Tem muito professor que tem essa vaidade de não ceder material. Eu nunca tive, desde a época de faculdade, todos os meus trabalhos apresentados, quem montava era eu, compartilhava com todo mundo depois, não tem essas frescuras. Como professor, menos ainda. Eu posso ter um trabalho de 2 horas para montar um slide. Eu compartilho. Eu só estou elaborando a forma que eu vou compartilhar. Porque uma das possibilidades é onde eu já compartilho com os alunos materiais, que é pelo Google Sala de Aula, Google Classroom. Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube explicando como acessar lá. Depois vocês dão um pulinho lá e vê. Videozinho de 2 horas. Lá eu tenho material em PDF. Não podia nem estar falando isso aqui, né? Mas enfim. Tem material em PDF. Tem material em aula do professor. Apesar que eu falei material em PDF. Eu não falei que são livros em PDF. Mas enfim. Vocês já entenderam. Pinguelita, né? Tem lá assim, livros atualizados. Bibliografias assim, muito famosas. E o aluno ele vai lá, só joga o código do Google Sala de Aula. Quem não sabe o que é pesquisa, Google Sala de Aula. Ele joga o código e tem acesso. Então eu estou vendo essa plataforma, essa possibilidade de enviar esses materiais para vocês. Eu acho muito importante um aluno, um profissional participar de uma palestra e aquele conteúdo palestrado ser compartilhado. Só que eu repito, tem muita gente que tem uma vaidade danada que não gosta. Eu não me importo, eu faço a questão de compartilhar isso com vocês. Então a resposta é sim. Vocês vão ter direito a esse material. Em breve, eu vou definir a forma que eu vou mandar para vocês e mando. Cria um grupo no WhatsApp. É uma possibilidade. Estou pensando nessa possibilidade também. De fazer um WhatsApp com outro número, não o meu pessoal, e ver essa possibilidade. Só que é uma logística muito de contato administrado. E eu estou sem tempo mesmo real. Mas o Google Sala de Aula vocês vão ver o quanto é interessante. É como se fosse um grupo no WhatsApp e lá tem todas as acessibilidades. E aí eu terminando a palestra, eu já coloco lá e vocês logo em seguida já vão ter acesso. Estou pensando muito bem nessa possibilidade. Vou fazer um vídeo explicando bonitinho como fazer, mas em breve vocês vão ter direito não só a esse, mas o palestra número 1, hashtag 1 também, que é o Radiologia Forense. Professor, deixa eu ver aqui. Quando o animal não para de se mexer na hora de realizar o exame, o que devemos fazer? Caraca, pergunta top da Lilian. O que devemos fazer quando um animal ele não para de se mexer? Mais à frente, não vou dar só um spoilerzinho agora, mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas temos as contenções. E aí vocês vão ver como que se aplica. No Classroom, é isso aí mesmo, Classroom. É muito bom, é muito bom. Então vamos lá, continuando. Sendo assim, também no ser humano nós temos os planos de limitação do corpo, né? Dizer o que é craniano, o que é podálico, o que é dorsal, o que é anterior. Na vertente animal, acreditem, cara, também. O animalzinho ele tem a sua porção ventral, ele tem o seu dorso. O colega falou que entendeu, show. Foca, vou chamar a atenção de todos e a sua em especial porque você fez a pergunta falando sobre isso, o que fazer. Mas tem solução sim. O animal ele pode ser extremamente agitado. Vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui de animais assim extremamente estressados, porque o ambiente veterinário é estressado e a gente tem que entender isso. O cheiro do ambiente já estressa o animal, mas vai ter aqui umas aplicações assim, muito
Tira qualquer resquício de dúvida, muito esclarecedora. Então, ó, sim, tem planos de limitação do corpo, de definição, de plano caudal, plano craniano. É muito interessante, porque faz as definições de aplicações. Olha lá, ó. Plano craniano, plano ventral, ventre do animal, as setinhas estão aparecendo ali. Tive meio déficit de atenção, não estou falando de deboche não, sou mesmo. Eu preciso desses gatilhos em sala de aula que dá super certo. Olha lá, ó. Plano dorsal, dorso, a parte superior do animal. Lateralidade. Plano caudal. E quando você pega um animalzinho quadrúpede e coloca num aquário, como esse, por exemplo, você consegue definir muito bem. Na época da faculdade nós fizemos isso aqui, para definição de plano de limitação do corpo do animalzinho. E ali a gente consegue fazer a definição. Porque em cada quadrante de vidro do aquário, nós conseguimos fazer o estímulo ali de definição de plano limitante. Cranial, caudal, dorsal, ventral, lateral direito e lateral esquerdo. Professor, a pergunta que não quer calar. E plano de secção? Temos no ser humano. E no animal? Óbvio. Eu não sei ainda se eu vou conseguir colocar hoje, tá? Esses slides lá. Mas se eu conseguir, com certeza eu vou sinalizar vocês. Mas eu deixo a meta traçada aí para no máximo até semana que vem já está definido esses materiais lá no Google Sala de Aula para vocês terem acessibilidade. Muito obrigado aí a galera que está convidando as pessoas para assistirem, tá? Muito obrigado mesmo. A galera que está convidando aí. Volta o slide. Esse aqui, olha lá, ó, é um aquáriozinho, tá vendo? E ali quando você bota o animalzinho ali dentro, você consegue definir cada quadrante de localização. Por exemplo, esse vidro da frente representa a visão craniana do animalzinho. Então sim, os planos de secção também são aplicáveis nos animais. Nos seres humanos eu aplico com esse slide, que é muito top. É meio arcaico as imagens da minha época de faculdade, mas é o melhor que eu tenho para explicar isso para o aluno, fica muito bem entendido no início do estudo de anatomia. O plano sagital que vai dividir em esquerdo e direito, plano coronal que vai dividir posterior e anterior, e sim, todos eles são cabíveis. Eu não lembro se foi essa caneca que eu usei semana passada, mas eu acho que foi essa mesmo, né? O pessoal ficou comentando. Isso foi um presente de aluno, hein? Coisa linda, né? Olha lá, o plano horizontal, superior e inferior. Mestre, fiquei sem internet. Voltei agora. Tudo bem, muito obrigado por me notificar. Aí eu vou ponderar essa questão no aplicativo que faz o reconhecimento de quem assistiu certa porcentagem para poder ter direito à certidão ou certificado de participação na palestra. Muito obrigado por comunicar. Olha lá, o plano transversal, também chamado de axial, horizontal, superior e inferior. E também temos nos animais. Olha aí. Olha que show, cara. Tanto aplicável secção no ser humano e nos animais. Olha que interessante. Vou fazer esse macete de sair da tela e a TV ficar mais escura nesses momentos especiais, ó. Olha lá, ó, show. Essa que está em vermelho é a representatividade do plano transversal. Qual a responsabilidade do plano transversal? Justamente superior e inferior. Interessante, né, mano? Muito show, né? Voltar em qual? Nesse daqui? Eu não posso voltar no início. Esse é o momento em que eu estou falando dos planos de secção. Então tá bem lentinho, dá para fazer o acompanhado. Ó, olha lá. Craniano e caudal. Corte bem ao meio, ó. Vou sair de novo da frente, olha lá, ó. Bem no meio. Muito show, né? Essa imagem representa isso muito bem também, olha lá. Olha o comparativo com o ser humano. Mesmo plano transversal. Próximo plano. Plano mediano. Olha ele aí, ó. Plano mediano. Qual a responsabilidade? Olha lá a responsabilidade do plano mediano. Se assemelha ao plano sagital do ser humano. Plano frontal. Olha lá.
Dorsal e ventral a divisão. Se assemelha com o plano coronal no ser humano. Olha lá. Bom, então, ó, isso deu para vocês terem uma noção o quanto se assemelha às definições ali de divisão do corpo para tal estudo. Beleza? Para vocês verem, né? Aquela introdução. Agora é aquele papo em questão que a colega perguntou. Professor, o que fazer? O animalzinho não quer ficar quietinho. Nós vamos fazer o quê? O que fazer com o animal que não quer ficar quietinho? Bom, galera, deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho. Bom, o animalzinho não quer ficar quietinho. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos partir para o assunto de abordagem de contenção desse animal. Esse animal ele precisa ser contido, de modo em que seja assertivo o meu posicionamento de realização de exame. O ser humano entende, alfabetizado, fala o seu idioma, raciocínio lógico comum de entendimento. Senhor, põe a mão aqui, a palma da mão. Ok, perfeito. Senhor, enche o peito de ar, perfeito. A única implicância dessa dificuldade com o ser humano é com os infantis ou paciente especial com dificuldade e retardo mental. Essas situações. Caso contrário, não. A galera que pediu para participar da live, eu acabei aceitando aqui sem querer. Mas é alguma pergunta? Deixa eu ver aqui como é que desativa. É rápido, é fácil. Eu não sei desativar, cara. Vê aí como é que faz para desativar. Ah, obrigado. Acabei aceitando sem querer, me perdoa. Deve ter clicado sem querer. Mas enfim, eu vou fazer uma assim, que eu vou abrir em perguntas no final. Entendi, ela que tem que sair. Obrigado. Sendo assim, você é um animalzinho, você não vai ter como conter. E aí, fera, você não vai ter como, na verdade, ele te obedecer para te conter. E aí nós vamos ter que fazer as contenções. Bom, por qual motivo e quando usar o método de contenção? Quando o animalzinho é seu, ele tem um comportamento X. Quando o animalzinho não é seu, ele tem um comportamento Y. Isso tudo oriundo de quê? De afazeres, de comportamento psíquico, comportamento natural. Então, quando o animalzinho é seu, olha essa fera braba aí. Olha o olhar dele 43 para vocês. Ó, coisa linda. Parece até o meu cachorro. Olha o olhar dele 43. Como que você vai pegar um animalzinho desse, vai botar ele em decúbito ventral e vai posicionar ele para fazer um exame? Parece, né? A Duda falou, parece o Tasmania. A outra colega falou, misericórdia. Imagina, olha a ferocidade do animal. Então, em qual momento que você vai utilizar a contenção? Justamente nesses momentos. E aqui um exemplo, cachorro que é de rua, tadinho, abandonado. Imagina a quantidade de possibilidades de doenças que ele tem ali, via oral, que ele pode te transmitir se te der uma mordida. Que medo. Pois é, mas aí, ó, não precisa ter medo. Olha isso, ó, domesticados, animais de grande porte, Rottweiler. Imagina as condições de fazer um exame de um animal nessa situação. Ó, olha que complexo. Difícil, difícil demais. Olha isso, ó, pastor alemão. Então é muito complexo, de fato. Quem tem medo, cara, fica tranquilo. Tem soluções para isso aqui. Calminho, né? É, calminho. Mas na minha opinião, o pior é esse daqui, ó. Esse aqui é o pior. Esse é o pior. Olha ele aí, ó. Isso é o capiroto. Isso é muito brabo. Na frente do dono, fins de desmaio. É. Na frente do dono, fins de desmaio. Quando o dono sai, ele quer arrancar a tua perna. Morde pra caramba. Muito brabo. E se faz vítima próximo ao dono. Então, quer dizer, existe uma situação muito especial
muito específica e real da necessidade das utilizações dos materiais de contenção. Olha as finalidades, que interessante. O objetivo. Primeiro, segurança do técnico em veterinária, segurança do paciente, que é o seu animalzinho, segurança dos equipamentos, aproximação do posicionamento, quer dizer, a aquisição correta de como posicionar o animal, a eficiência na técnica, lógico, e também, olha isso, hein? Proteção radiológica. Porque a gente tem que evitar o máximo possível a repetição de exame. Recebe um tipo de dose de... Sim, cada animalzinho recebe um tipo de dose específica ali. Vai de acordo com o porte. Porque a técnica, a dose, nada mais é do que poder de penetração e tempo de exposição. Cada biotipo, também definido como biótipos, é feito dessa maneira. É feito dessa maneira. Então, sim, vai ter uma técnica apropriada específica para eles. Sei bem o que é isso. Daqui eu sou sempre mordida. A colega Adriana está comentando. A colega Adriana já faz parte de uma vertente voltada à área veterinária. Muito show, né? Então, olha a quantidade de vantagens que nós temos da apropriação correta dos materiais de proteção. Então, isso é muito necessário, a abordagem correta, a contenção correta. E nós já sabemos muito bem, nós, eu incluo todo mundo, quem começou por semana passada vai entender isso, nossos equipamentos são muito caros. A gente não pode correr o descapricho de danificar o equipamento. Não dá, velho, não rola. Não rola. Quando é contratado, o desconto já vem automatizado no contra-cheque. Ninguém aqui está trabalhando para ter custo. A gente trabalha para ter benefício financeiro. Pode repetir sobre as doses novamente? Claro, a dose é de acordo com o porte do animal. Porque qual é a ideia da dose? A aplicação de KVMS. A ideia é de acordo com o tipo de porte do paciente. Nesse caso, o paciente e o animal. Então, o poder de penetração, o tempo de exposição é sempre na equivalência biológica daquele biotipo. Então, sim, a técnica muda. E muda também para o tipo de estrutura a ser visualizada, para preservar tecido rígido, preservar tecidos moles. Tecidos moles com pouca visibilidade se utiliza contraste no animalzinho também. Tá? Então isso é muito importante estar ligado. Tá ligado nisso aqui. Abordagem e contenção. Vias e formas de administração. Primeiro, injetável ou até mesmo a via oral. Deixa eu só ajeitar o suportezinho aqui que ele está descendo um pouquinho. Tive um probleminha com ele ontem. O evento do avançado ele está descendo um pouquinho. Pelo amor de Deus, você não pode quebrar. Só um minutinho, gente. Pronto. Olha lá, ó, as vias que nós temos para administrar. Uma observação. Contenção farmacológica. Botar o bichinho para ninar, dormir. Administração. Injeção ou via oral. Essas são as duas formas. Vai de acordo com o porte do animal, vai de acordo com o comportamento do mesmo. Vai ter algumas coisas ali, variantes e oriundas de acordo com a necessidade. E qual utilizar. Sempre assim. Em qual necessidade a ser utilizada em biotipo do animal. Outra possibilidade, quando é um animal selvagem, um animal silvestre, um animal que a gente não pode chegar perto, para aplicar uma injeção de tranquilizante, para aplicar via oral um sonífero. Qual o meio? Aqui, ó. Dardo, sedativo.
um guepardo, uma onça, soltou em Xerém. Vira e mexe acontece aqui no Rio de Janeiro. Xerém, parece uma onça. Uma onça não, perdão. Uma onça, eu acho que é a espécie onça mesmo. Vira e mexe aparece lá. Cara, tu acha que o bombeiro vai chegar lá pertinho e dá licença, dona onça? Deixa eu te aplicar aqui um tranquilizante. Não, fera. Sim, é melhor e mais fácil, sem dúvida. Existe uma diferença de estrutura óssea do animal, só a porção física. Inclusive os nomes são os mesmos, mas à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, ó, o animal silvestre, cara, dardo, zarabatana, a ser utilizado nele. Olha isso aqui. Olha que imagem linda, cara. Pode babar aí, fica à vontade. Não entendi. Tem essa de errar o lugar ou qualquer lugar? Serve o quê? Para aplicar? Olha isso, que coisa linda. Uma onça pintada, cara. Patrimônio nosso aí, ó. Olha que coisa linda. Olha que oportunidade magnífica. Um tomógrafo, tomografia. Lindo, né? Como que vai pegar o dona onça? Muito bom dia. Por gentileza, deite-se aqui. Do lateral direito. Não tem como, fera. Tamanho da pata da bicha. Agora uma coisa é certa. Haja memória no celular, né? Que a gente ia tirar muita foto. Que oportunidade linda, né? Muito linda. Então, sim, nós devemos lembrar que existem os animais domésticos, os animaizinhos ali que podem ter contenções e que podemos ter proximidade, mas existem também os que não podemos ter proximidade. Temos também as câmeras e máscaras anestésicas. Coloca o animalzinho lá dentro e ele vai ninar, ele vai dormir. Tem ajudante para pôr o animal no aparelho? Tem. Geralmente é mais de um plantonista, como técnico em radiologia. Tem uns auxiliares veterinários também. O próprio veterinário às vezes auxilia. Tem sim. Olha a câmerazinha. Tá muito agitado. Chegou na gaiola de contenção. É um gato, um cachorrinho muito agitado. Isso a nível domesticado, tá? O animal. Ele tá muito agitado. Ele já sai dali e vai direto para a câmera. Botar ele para dormir. Só um minutinho, meninos. O computador deu uma travadinha aqui. Agora foi. Olha aqui, ó. Quem conhece esse vídeo aqui do Fred? Quem não conhece, ó, esse rapaz aqui, ele mora no mesmo, como eu posso dizer, a mesma vila que esse animal aqui, esse cão. E todo dia que ele chega do trabalho, o cão tá na porta dele, querendo invadir a casa dele. É o Fred, o famoso Fred da internet. Olha como é que ele é brabo. Como que você vai fazer o exame de um cachorro desse? Ó, teoricamente domesticado, mas ele é muito brabo. Olha o tamanho da barra de ferro que o rapaz está segurando. Esse vídeo é ótimo. Ele é muito bem ilustrativo do comportamento do animalzinho, que para o dono, ele é extremamente domesticado, tranquilo, e não é bem assim, fera. Esse é terrível. Sim, a Alexandre também conhece ele. Olha o tamanho do porrete. Isso é um ferro de suporte de antena de parabólica. Esse ferro é pesado. E ele vai encarar o cara. Imagina você de jalequim branco. Ele vai te detonar. Não tem como. Olha só. É interessante com áudio, mas eu não estou conseguindo colocar o áudio. É necessário, Cláudio. É necessário um comandozinho de respiração. Olha lá, ó, avançou no cara. Olha lá, o cara correu e corre pedindo pelo amor de Deus. Quer dizer, um animal que tem dono, um animal que o dono vai falar para você que é um cão tranquilo, calmo, cachorro louco. Ele dá uma de cachorro louco a Vera. E na verdade, cara, ele pode te dar um dano de uma mordida com uma lesão bem grave. Como que seria a posição do animal? Olha, a gente ia reparar a caixinha torácica na hora do momento do disparo. O animalzinho está deitado, então ele ia estar no movimento inspiratório e expiratório. Inspiratório,
expiratório. Quando ele fizer o movimento inspiratório, a gente dá o X. A gente sabe que ele encheu o pulmão de ar. Então é uma característica boa, uma estratégia boa para emissão dos raios no interesse torácico. Aí a Adriana comentando, um excelente comentário. Tem uns aqui que vêm sem focinheira e só Jesus. Imagina o comportamento. E o dono chega falando o quê? É calmo, é tranquilo, não avança ninguém. Cara, não avança no dono. O dono, obviamente, não vai avançar e olhe lá. Não, a gente que não pode dar mole. O dardo pode ser lançado em qualquer área do corpo. Tem áreas específicas que é corpuda, de tecido muscular mais aplicável, como no glúteo do animalzinho, patas anteriores e posteriores, são regiões mais específicas. Não pode ser aplicado em qualquer lugar. Eu adorei a pergunta, hein, Fernanda? Não pode ser aplicado em qualquer lugar. Isso não pode provocar uma lesão e, dependendo de onde for, talvez até óbito. Tá? É uma possibilidade, pequena, mas é uma possibilidade, até óbito. Não pode ser em qualquer lugar, não. Pode causar uma mordida de um animal, mesmo ele sendo vacinado. Pô, várias complicações. O animal ele pode ter comido alguma coisa contaminada que o dono não viu e está com uma bactéria na arcada dentária e te passar essa bactéria. É muito perigoso, muito perigoso. É igualmente um animal peçonhento. A galera se preocupa muito com a peçonha, mas às vezes o animal ele tem uma bactéria ali na boca que vai te transmitir uma doença muito grave, igual a mordida de rato. Pouca gente se importa, fala mais sobre a leptospirose, mas a mordida do rato é, porra, perigosíssima. Perigosíssima. Os animais também. Gato tem o costume de comer o rato, gato tem o costume de comer barata. Aí vê ele fofinho, bonitinho, cheirando a talco. Mas às vezes tá com uma bactéria terrível que para ele não vai fazer nenhum mal específico, mas se ele te dar uma mordida, mano, vai dar ruim com forças. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. A via oral, ó, é importante quando se tem a possibilidade de chegar pertinho do animal. Então a via oral é uma possibilidade. Agora as contenções físicas. Papo anterior, vou frisar. Papo anterior, contenção farmacológica. Papo agora, contenção física. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Isso que eu queria saber também. Quais são os problemas? Já respondi. Pode voltar o slide para eu dar um print. Qual seria o slide? Ó, mais uma pediu para participar. Quase que eu aceitei aqui também. Meu Deus, pois é. Me diz qual o print que eu volto. Qual o slide que eu volto para dar o print. A Elaine comentou, mesmo com todos esses gestos de amor, eu ainda prefiro trabalhar com o animal. Sim, que também é instinto, né? Se a gente parar para pensar, é o instinto de defesa do animal, né? Qual a duração do exame de um animal? Varia. Vai de 5 minutos a talvez 1 hora, se tiver um contraste, se for um exame de alta complexibilidade, como uma tomografia ou uma ressonância, vai variar. Da parte do dorso, do slide do começo, não dá para voltar daqui para o começo, então vai demorar muito, mas no final eu dou uma voltada lá e você tira esse print. No final eu volto os slides interessantes ali que o aluno quer tirar um print ou outro, tá bom? Exatamente isso aí. Então vamos lá, ó, contenção física, tá? Contenção farmacológica, contenção física. Contenção física vai depender muito como deve ser utilizado da espécie, da raça do animal, do porte, da condição física do paciente, do adestramento do paciente. A contenção física está muito correlacionada a tudo isso, tá? Isso é muito importante para fazer a contenção correta. O colega falou, beleza, tá? No final lembra, que eu volto lá e tiro o print. Então vai depender de tudo isso. Olha aqui, ó. Necessidade de mais cautela, professor. Qual seria o momento de necessidade de mais cautela? Olha isso aí que interessante. Quando o paciente se encontra ferido. Quando o paciente ele tem um trauma, uma fratura, um corte, uma perfuração, escoriações. O que são as escoriações? Ralados, pequenas perfurações, hematomas. E aí você precisa ter muito cuidado com o animalzinho. Muito, muito. Porque senão
a contenção física, tadinho, né? Verdade, tadinho do bichinho. Isso é um equino, é um cavalo, ele tá com o tornozelo fraturado e fratura exposta, cara. E muitas das vezes o animal assim eles botam para trabalhar, né? Muita covardia. Então, um animal nessa condição, lógico, cara, você vai ter que ter muita cautela. Porque senão, ao invés de ajudar a imobilizar o mesmo para poder ter a aquisição da imagem, ser convertido o seu produto final, que é o exame pronto, você vai agravar essa lesão, fera. Tu vai agravar essa lesão. Tu vai ser danoso. Ao invés de somar forças quanto a ser resolutivo ali, o exame a ficar pronto. Primeira contenção física que eu vou destacar para vocês. Caramba, professor, o senhor vai citar as contenções físicas? Lógico, pô, senão não tem graça, tá? Ele já vai machucado, né? Tadinho. Muita cautela na hora do exame, sem dúvida, Mayara. Comentário aí, humano, relação humano-animal. Interessante, com certeza. Então, a colega falou que acha que não vai conseguir trabalhar nessa área por pena do animal. Você converte essa pena na sua vontade de querer ajudar o animalzinho. Vai por mim, tu consegue sim. Tem mais gente pedindo para participar da live, eu vou acabar aceitando sem querer de novo. Vou até me manter longe, que às vezes é no automático, vou aqui e vou clicar. Tá me entendendo? Então, aqui, tem a opção recusar, interessante. Então, converta. Faça essa fusão da pena que você tem, do carinho que você tem com o animalzinho nessas condições, com a vontade de você querer ajudar, poxa. O seu produto final consegue sim. Ó, primeiro tipo de contenção física que eu vou destacar. As famosas coleiras cervicais e torácicas. Contenção física essa que o próprio dono do animal já chega com ela. O próprio dono do animal já chega com ela e vai te ajudar e muito. Tem vários macetes com a coleira de posicionamento do animal para aquisição da imagem. Então é a primeira que eu destaco. Mais uma. O enforcador, também chamado de estrangulador. Esse já não chega com dono, porque é proibido. Só pode ser utilizado em ambiente veterinário e em situações especiais de extrema necessidade, tá? Se o dono do animal chegar com o estrangulador, com o animalzinho ali, geralmente eu utilizo em médio para grande porte, não pode, tá errado, tá? Tá errado. Mas é uma excelente ferramenta de contenção física ali para poder conter o animal, principalmente quando ele está agressivo, tá? Em extrema agressividade, a contenção cervical, estrangulador, vai fazer com que ele se sinta ali asfixiado e é uma boa estratégia física para conter o animal, em casos extremos. Outra contenção física muito famosa, o colar elisabetiano. Por que chamado assim? Porque parece que aquele colar da Elizabeth, dos anos 80, se eu não me engano, que ela saiu com esse vestido. Colar elisabetiano te ajuda muito. E tem vários modelos e tamanhos. Olha essa imagem aqui, ó. Vários modelos e tamanhos. Então, variando da espécie que o animal vai poder utilizar. Isso aqui ajuda muito. Por quê? Às vezes tu tá posicionando o paciente, que é um animalzinho, e do nada ele quer te dar uma bocada, quer te dar uma mordida. Do nada. O colar elisabetiano evita que a sua região maxilar e mandíbula chegue ao objetivo de fazer um movimento de mastigação, que é a mordida. Então ajuda muito também, muito bem lembrado. O próximo, famoso gambão. Gambão, lembrando, também é proibido em uso de senso comum, de utilização do dono, por exemplo. Gambão é aquele instrumento que a gente via muito em filmes de carrocinha de cachorro. Aqui, ó, tem a arte de metal ou material sintético, como plástico, por exemplo, e na extremidade a enforcadura, o estrangulador, controlado nessa extremidade aqui, ó. Tá? Passa a cabeça do cão, do animal, e depois puxa por aqui, puxando, vai fazer o movimento de estrangulação do animal, tendo em vista que não é para literalmente estrangular e asfixiar e tirar a vida do animal, apenas conter. Aqui muito bem utilizado nesse exemplo. Que exemplo é esse aqui que o professor trouxe? Preste atenção, a veterinária fazendo a aplicação do supositório no animalzinho, a dona com a contenção da coleira, ela sendo utilizada, e aqui o gambão em ação, com auxiliar técnico, de fazendo a manipulação. Ó, notícia boa aí para quem não está sabendo, informação em primeiro lugar, hein? Gol do Vasco. Não ia resistir, né? Os flamenguistas que me perdoem, mas gol do Vasco. Enfim,
Olha lá, tadinho. Ele é extremamente ansioso. Colocação de supositório é algo extremamente ofensivo para o animal. O animal ele entende que a sua porção do reto é somente de porta de saída, tem que sair as fezes do animalzinho. E porta de entrada para supositório é extremamente de um comportamento ofensivo para o animal. Pois é, não decepciona ninguém, né? Então, com certeza, é um tipo de aplicação para diminuição de febre, entre outros afazeres. E aí, meu amigo, vai ter que utilizar ali um instrumento de contenção física. Já aprendemos dois tipos, hein? Contenção farmacológica e a contenção física, como essa, por exemplo. Professor, e a contenção física ela pode ser utilizada pelos técnicos em radiologia? É lógico, de acordo com a necessidade do posicionamento ali que vai ser feito. Pode ser utilizado sim, desde que seja utilizado da maneira correta e preferencialmente com treinamento de quem já utilizou, que tem rotineiramente a utilização, para não machucar o animal. Lembrando, é contenção física, não ato agressivo de contenção em contato físico. Olha lá, ó, o gambão em ação. Outra contenção física muito importante, culturalmente já se chega com o acompanhante, o dono do animal. As famosas gaiolas de contenção. É muito importante o animalzinho de pequeno, médio porte, que tem acessibilidade à gaiola de contenção, ser utilizado. Mais um é o outro que eu anunciei, Carol? Será que foi mais um? Não sei. Daqui a pouco vem meu informante aqui em primeira mão e trazer essa notícia. Olha lá. Ó, quando o animal está muito agitado no ambiente veterinário e ele não tem a sua gaiola, geralmente as instalações têm gaiolas, tá? Para manipulação. Essa é uma gaiola de contenção também, do estabelecimento. As famosas focinheiras, tá? São as mordaças. Tem de vários perfis. Tem umas que faz parâmetro com mo, como essas que parecem a boquinha de um pato. Tem essas que têm essa aparência um pouco mais agressiva para animal de grande porte. Tem focinheira, as famosas mordaças, que tampa a visão do animal também. Tem animal que não adianta só a focinheira. Tem animal que você tem que conter a visibilidade do que está acontecendo ali, porque o que ele está vendo deixa ele estressado, o cheiro deixa ele extremamente estressado. Então, ó, funciona muito bem também. E observação. Nós conseguimos, através de ditaduras, tecidos, improvisar uma mordaçazinha, gente. O cachorro está muito agitado, está muito feroz. O que nós podemos fazer? Utilizar uma mordaça. Improvisar uma, olha essa. Parece também com o meu cachorro também, igualzinho. Olha lá, ó. Parece com ele. Parece pra caramba, né? Olha lá, ó. Passa o tecido em volta do focinho, no momento que ele estiver calmo, mas já passa com o nó pronto, aqui ó, com o nó pronto, e amarra, amarrou, acabou a possibilidade de ele te morder. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. O colega finalmente conseguiu, ótimo, muito bom dia. Deixa o flamenguista em paz, professor, com certeza. Eu amo meus alunos, mas eu sei que todo ser humano tem um defeito. Tudo bem. Brincadeira aí, pelo amor de Deus, hein? É um olho no Vasco, outro na palestra. Dois, então? Ah, a mãe falou. Não, não prende a respiração do animal. Por quê? O nariz, as cavidades nasais do animal está anteriormente. Então ele prende aqui, ó, aqui, a mordaça improvisada prende aqui e o nariz está aqui, ó, com a passagem nasal. Então não prende a respiração do animal. Tá? Então vale muito a pena, tá? Quando o animal vai ser castrado, o veterinário pode o exame? Pode ser que sim. Quando ele vai ser castrado, você pode ter uma necessidade de fazer um exame? Sim, pode sim. Valeu, nada, disponha. Façam perguntas, fiquem à vontade. Eu quero que vocês larguem o aço nas perguntas.
Outros tipos de acessórios. É o acessório pessoal. O que a gente chama de acessório pessoal do animalzinho? Um cobertor, um colchão, uma almofadazinha para ele se manter mais confortável. Assim, eu sou adepto, não só na radiologia veterinária, mas na humana também. Tudo que não nos atrapalharmos a posicionar é muito bem favorável. É sempre muito bem-vindo. Tudo. Ah, o doutor, porque para todo mundo a gente é doutor. Eu trouxe uma coberta aqui para cobrir minha mãezinha. Pode utilizar na hora do exame? Cara, sem dúvida. Por que não, cara? É só um momento de humanização no atendimento. Pelo amor de Deus, gente ruim já tem demais espalhada por aí. Não seja mais uma, não. Não, não pode não. Que isso? Por que não? Pega o cobertor, cobre a mesa fica muito gelada. Todo mundo sabe que as salas de diagnóstico primários são extremamente geladas, justamente que o fabricante do equipamento manda ser assim, porque os equipamentos assumem temperaturas absurdas. Então forra ali, dá uma imunização no atendimento do seu paciente. Os animais também. Aquela coberta pode ajudar. Pessoal, sim. O cheirinho de casa, com certeza. Nunca tinha pensado nisso. Importante, vou frisar isso aqui. Com certeza. Olha o que a colega falou, que interessante, que inteligente, hein, filha? Parabéns, muito inteligente. O cobertor pode vir com o cheirinho de casa do animal, exatamente. Psicologicamente, ele vai reagir mais positivamente. Tá vendo como é que o professor aprende com o aluno também? Cara, que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca li sobre. Mas, de fato, tenho certeza que funciona. Te garanto isso. O comportamento psíquico do animal com nós. Funciona assim, tenho certeza. Então, ó, se tem um acessório, cara, deixa entrar o acessório. Deixa o dono do animal ser o mais companheiro dele possível. A relação é essa íntima deles, a gente não pode privar. Então, tem os acessórios pessoais. Se possível, se não for atrapalhar, deixa entrar sim. Vamos falar um pouquinho sobre a realização de exames, tá? Uma observação, nesse momento de realização de exame, eu não uso o raio-x para dar de introdução. Eu uso a ultrassom, justamente para me ajudar a não esquecer que a aplicação ultrassônica também é um diagnóstico por imagem vinda por nós, tá? A gente não pode esquecer. Olha lá, ultrassônico sendo feito na cadela. Não atrapalha o exame, é um apoio. Vertente humana. Ajuda muito com as crianças, verdade. Agora já é uma aplicação de nossa praia, olha isso. Erronicamente ficou aqui o ultrassom, mas depois eu tiro. Olha lá o X. 2 posicionando, fazendo a contenção física manual. O que é contenção física manual? Mãos. Nós utilizamos as nossas mãos para poder imobilizar o animalzinho. E o outro fazendo a exposição, e olha que lindo. Todos fazendo jus à proteção radiológica. Que foto linda, né? Professor, e tipo de animais? Eu tenho muita curiosidade, professor. Será que é somente o cãozinho, o gatinho, os tipos de animais? Fala um pouco sobre os tipos de animais. Esse é o trecho, muito importante por sinal. Nesta contenção, são os técnicos ou os próprios donos? Varia, vai depender da situação. Mas pode ser o dono do animalzinho, pode ser o acompanhante, mas todos devidamente radioprotegidos. Eu tenho certeza que todos falaram isso, porque eu só tenho aluno da NASA, só fera, só crânio, gente que vai trabalhar na FBA e sabe muito bem da necessidade da proteção radiológica. Sim, pode ser o dono, pode ser o técnico, desde a maneira correta da aplicação de proteção radiológica, desde que seja assim. Então, tipo de animal. Tipo de animal a ser utilizado. Os felinos são muito utilizados. Tá? Os felinos são muito utilizados. Animal doméstico aí famoso na cultura brasileira de sua domesticação, da sua criação. Exatamente, não tem aluno bizonho. Muito bem lembrado. Os felinos, né? Olha essa. Por que eu tenho essas duas imagens? Na coisa eclética de perfil de felino. Ó, raquítico, bem magrinho, e outro já gordinho. Olha que gordinho. Tá? Mesma esfera, tipo de paciente. Gatos, mas ó, vertentes diferentes. Os gordinhos. Os cães. Olha as vertentes que eu coloquei proposital, hein? Vertente cão pequeno.
cão de grande porte, cão com necessidade física. Olha aí esse estadinho, ó, não andam mais. Esse já está na mesa de exame e esse a dona utilizava um carrinho de bebê, que é muito comum, quando o cãozinho já está deficiente, carrinhozinho de bebê. Olha os roedores aí, ó, para quem perguntou. Olha aí os roedores, ó. Porquinho da Índia, rato de laboratório e detalhes, já sedado, sedação farmacológica, hein? Já sedado, posicionado no RI. Esse aqui presta a ser posicionado. Ratinho de laboratório. Presta a ser posicionado. Mico, famoso sagui. Se eu não me engano, acho que a pronúncia é essa mesmo, sagui. Coelho. Tá? É muito comum o tratamento doméstico com esses animais e a sua utilização na vertente veterinária. E aquelas peçonhentas também, talvez, essa aqui não. Serpentes, cobras, jabuti. Olha lá, ó. Isso tudo, galera, é o nosso público, fera. É o nosso público, é os nossos pacientes. Quem vai fazer aí na cobra aí o exame? Quem não vai ter medo de posicionar? Lembrando, se não tiver em condições favoráveis, contenção farmacológica, contenção física nela. Tá? Então todos fazem parte do nosso público. Bem obeso, né? Caramba, Às vezes a modificação metabológica, hormonal após a castração tem essas provocações. Maravilhosa palestra. Muito obrigado, minha querida. É sempre um prazer estar com vocês aí ministrando esses materiais. Jabuti adora morder. Não sabia dessa. Nunca tive convívio. Tenho até vontade de ter. Não sabia. E não é interessante, né? Porque o jabuti fica ali na natureza, pode comer alguma coisa que tem uma bactéria, uma mordida. Se tiver penetração de estrutura de tecido, pode contaminar. Cobra não rola mesmo. Deus me livre. Pânico de cobra, não rola. E nada, galera. Só utilizar a contenção ali farmacológica. A gente ceda eles. Tá? Em último caso, não teve condições, a gente ceda eles. Sedamento neles. Interessante demais, né? Vamos ver aqui se tem mais exemplo de animais. Deve ter. Ó. Os que voam. Olha lá, ó. Morcego. Olha que morcegão. Ainda utilizando a técnica de diagonal. Quem chegou em posicionamento aí tá ligado no que eu falei. Ó. Técnica em diagonal de RI. Morcego de asas abertas. Posicionamento de asas abertas. Que chama isso daqui, ó. Posicionamento de asas abertas. Ó, mais um posicionamento de asas abertas. Um periquito. Famoso 13/18 RI pequenininho, ó. Ganhei uma flor, muito obrigado. Gabriela Schettino, minha aluna italiana. Thaís mandou uma flor também, muitíssimo obrigado. Enviaram um café também, eu vou beber, hein? Vou beber esse café aí, hein? Olha lá, ó. Os que voam, ó. Técnica de asas abertas, morcego. Essa incidência aqui, com certeza, cara, essa radiografia deve ter ficado linda. Vou ver se eu posto alguma coisa hoje lá no feed do Instagram. Eu tenho algumas radiografias no meu PC. Não, eu acho que não está aqui na palestra, mas eu tenho algumas radiografias. Tem uma do morcego aberto, fica linda essa incidência. Periquito. Iguana. E outra jabuti já posicionada, cara. Olha que imagem top. Perfil no corpo da jabuti. Olha que top. Já posicionado. Isso daqui é um posicionador automatizado que fica estagnado na vertical. Colocar o jabuti em um jarro improvisado, ó. Esse aqui é um jarro de suco, pelo que aparenta, e a ampola direcionada para ele. E aqui, o bracinho, a pata da iguana. É a pata da iguana. Provavelmente sofreu um pisão, algo do gênero, e a bichinha está ali sendo radiografada. Ó, urubu de estimação, papagaio, mais uma técnica de asas abertas por urubu. Posta sim, irei. Vou caçar no meu acervo hoje para poder postar. Meu celular saiu da live.
Tudo bem, Alexandre. Volta aí com a gente aí. Urubu. Em homenagem em contrapartida aos flamenguistas, que ficaram tristes que eu falei do gol do Vasco. Ó, o mascote de vocês aí, ó. Tadinho. Não é bonito, mas tem a significância ali amorosa para alguém, precisou ser radiografado. E a gente está ali para atender. Outra contenção física, manual. Ó, cada um segurando de um lado de uma asa para o posicionar. E os animais de grande porte, né? Acabei dando spoiler da tomografia, mas aí, ó, cavalo, bezerro. Cavalo não pôde ir até o consultório, mas é claro, quem lembra de equipamentos aí? E a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos. Isso hoje. Quais equipamentos? Equipamento fixo e equipamento móvel. Aqui, ó. Maomé não foi até a montanha, mas a montanha foi até Maomé. O cavalo não foi até o raio-x, mas o raio-x foi até o cavalo. Olha lá, ó. Pato do animal. Lateral do tórax do bovino aqui, ó. Bezerrinho. Não podemos esquecer, claro, dos animais de grande porte. E olha essa imagem, outra imagem top the best. Vale o print ser postado também. Olha isso. Vale a pena. Printa aí e posta. Printa aí, posta aí, me marca lá, ó. Tamanho do cavalo, velho. Fazendo a tomografia. Coisa linda, né? Olha lá. Claro que ele está sob uma sedação, tá? Está sob uma sedação farmacológica para ficar 100% estagnado e ser posicionado. O colega fez uma pergunta aqui, se devemos denunciar. Geralmente tem uma repartição no local de trabalho que é cabível esses afazeres. Nós, técnicos em radiologia, eu recomendo não se envolver muito com isso não, porque é perigoso. Nós sabemos que tem uma máfia envolvida a tráfico de animais, então eu acho muito arriscado, entendeu? Mas geralmente nos estabelecimentos veterinários tem um setor administrativo responsável a isso. Adorei a pergunta. Toto também, hein? Vai variar. A sessão de exame vai variar. Vai depender das condições do paciente também, mas em torno de 15 a 45 minutos. Pergunta perfeita da Thay. Deixa eu ver se eu já respondi. Eu acho que sim. Ah, sim, realmente é essa. Tá? Então não se envolva muito não. No máximo, tu no setor administrativo, ó, aquele animalzinho silvestre, ele não tem a coleirinha ali de identificação de número de série. Aí eles vão tomar as decisões cabíveis para tal denúncia. Nós, não se envolve não. Perigoso. Deixa que tem uns setores ali administrativos cabível a isso. Professor, existe diferença salarial entre animais silvestres e animais domésticos? Não. Não tem uma diferenciação, porque pode ter uma especialização no atendimento. Por exemplo, em Goiânia, Mato Grosso, dá muito dinheiro um raio-x equino, que eles às vezes contratam especificamente para fazer um tratamento. Muito obrigado aí pelo urso panda, tá? A colega Elaine enviou um ursinho panda, muito obrigado. Dá muito dinheiro. Inclusive eu tenho amigos na época que estavam pagando matéria na época de faculdade, início de aula meu, que foram para fora, Goiás, por exemplo, e trabalham com raio-x equino. Então, muito bem, tá? Financeiramente, estão muito bem realizados. É um público ali específico, mas é um nicho, é uma porta, um caminho de trabalho. Mas na vertente veterinária, você ganha fixamente ali por tal a fazer. Olha esse animalzinho aqui, ó. Olha que pequenininho. Claro que eu não ia resistir, né? Ia deixar ele de fora. Olha isso aí, ó. Vou deixar pro... Esse merece um print, cara. Esse merece um printzinho aí, ó. É isso mesmo, elefante, cara. Raio-x convencional. Tá rindo? Não ri, não. Elefante aí, fera. Exatamente. A própria fica em caber à clínica fazer o levantamento se tem um documento de autorização do animal ou não. O importante é chegar. Muito bom dia, Tati. Muito show, né, Fernanda? Olha aí. Quem diria, já passou na cabeça de vocês um elefante fazendo um raio-x convencional? E sim, é um raio-x convencional. Olha o tamanho do garotão, todo de boas. Rapagão, né?
A Nay Oliveira falou: desejo realizar um exame no elefante agora. Deve ser muito interessante. Claro que deve ser uma baita de uma logística. A X veterinária do elefante deve ser uma logística muito grande em relação ao estudo comportamental do animal, o acesso dele às instalações. Mas é lindo, né? É lindo, muito interessante, é lindo. É a nossa vertente, é os nossos afazeres com os animaizinhos, né? Olha isso, ó, um felino selvagem posicionado para um raio-x de abdômen, onde o raio vai entrar no seu ventre e sair no dorso. Olha que lindo, que imagem linda. Raio-x digital, workstation, profissional técnico, já um senhor de uma certa idade, deve ser muito experiente. Esse não é uma imagem comercial. O que se diferencia uma imagem comercial de aula para uma imagem real? A imagem comercial é quando é uma imagem trabalhada a persona de vender alguma coisa. Essa é a imagem real, o atendimento veterinário real. Com certeza contenção farmacológica, porque eu duvido um felino ficar nessa posição por livre e espontânea vontade. E além da contenção farmacológica, reparem, ali é existente também uma contenção física. O animalzinho está sendo contido, seu apendicular anterior. Entre outros animais, cara, entre outros, vários. Essa imagem é linda também, é um javali. Não é um bichinho muito provido da beleza, tadinho, mas no bom sentido da palavra, lindo, porquinho selvagem, posicionado, sedado, entubado, provavelmente algum mal sério ao mesmo, e fazendo ali um raio-x de perfil. Eu não consigo reconhecer se é torácico ou abdominal, mas das duas estruturas, com certeza, uma delas. Não dá para desligar permanentemente, eu preciso dele ligado um pouquinho. Mas de imagens e mais interessante e favorável, eu desligo esporadicamente. A radiação veterinária, a radiologia veterinária tem muita radiação? Nem tanto, vai depender do porte do animal, da necessidade de poder de penetração ou não a ser utilizado. Em anfíbio, sim, existe. Até em peixe. A radiografia de peixe pode ser realizada. Olha isso, ó, um urso. Um urso pardo, que na verdade é preto. Olha isso. Articulação de cotovelo em evidência para estudo. Lindo posicionamento também. Olha essa leoa. Perfil de abdômen. Sedada. Coisa linda, né? Esqueleto dos animais. Estrutura óssea. Ih, rapaz, verdade, hein, Alexandre? 20k, hein? Coisa linda. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Vocês são demais. Na verdade, a frase mais correta não seria ser mínima, mas exequível. Qual a significância de uma frase radiação exequível? Tão baixa o suficiente para ser executado o exame. Tanto no ser humano quanto no animal. São as técnicas exequível. Olha, as estruturas animais, estruturas apendicular e axial, inclusive os ossos têm o mesmo nome, com atribuição de um osso ou outro novo no animal. Mas é variante, ó, caixinha torácica, igualzinho, vou voltar aqui, ó. Composta de osso do externo, composta de arco postal, a vértebra torácica do animal. A única coisa que se assemelha é a quantidade e a apresentação de um osso ou outro a mais. Uma observação é que existem animais que só têm um esqueleto axial, como a serpente, por exemplo. Serpente só tem o osso axial, tá? De sua proporção ali de formação óssea. Olha esse crânio. Osso frontal, incisivo, nasal, parietal, interparietal, temporal, zigomático, até arco zigomático com acidente ósseo muito comum na face. Meu celular está péssimo, professor. Perdi uns minutos. Não tem problema, acontece. Estabilidade é existente. Tudo bem. Seja bem-vindo aí ao retorno.
Ossos da face, ó. Olha a mandíbula. Subdividida a arcada dentária, maxila. Olha essa vértebra, cara, muito parecida com a do ser humano. Corpo vertebral, forame, processo transverso. A estrutura óssea em si são muito parecidas. Muito parecidas. Professor, dizem que rato não tem ossos. Tem ou não tem? Tem, claro que tem. O que acontece? As articulações deles que são muito flexíveis, porque boa porção nas extremidades é cartilaginosa. Então eles conseguem passar em buracos assim de uma forma muito impressionante. Aí criou-se a mística e o mito que rato não tem osso, mas tem sim. Procedimentos em animais prenhas. Tem, de acordo com a necessidade, igual do ser humano, a mulher grávida. Olha essa vértebra torácica, ó, processo transverso, processo espinhoso, forame para passar a medula. Olha esse sacro, muito parecido com o do ser humano, ó. Arco costal. Olha o bonito que apareceu aqui, ó. Eu nem chamei ele. Vê se não parece com a que eu mostrei com vocês, ó. Aqui. Só vai aparecer porque é raio-x veterinário. Olha o menor abandonado, coisa linda. Bonitinho, né? Olha lá, meu filho. Meu filho abandonado. Só apareceu porque o papo é veterinário. Senão tu não vai aparecer não, rapaz. Olha o arco costal. Muito fofo. Muito fofinho, né? Levado pra caramba. Se der mole, pega tudo. Aparecer de novo? Então ele vai aparecer de novo aqui. Encarba. Olha lá, o pessoal quer te dar bom dia, barbudo. Você é meu barbudo. Aí. Perfil. Radiográfico, ele aí. Dá um X aí. Uma antero. Bonitinho, né? Olha lá, bonitinho da cara feia. Olha lá o arco costal, ó, muito parecido com o ser humano. Possibilidade de fraturas igualmente. Olha essa anterior de caixa torácica, ó. Tô te elogiando aí, ó. Tá agradecendo vocês. Tá falando que vocês estão sendo modestos. Né, bonitão? Olha lá, caixinha torácica. Membros inferiores. Olha esse quadril. Também porção ilíaca. Porção púbica. Da mesma forma. Chama ele aí, senão ele pode derrubar aqui. Chama ele aí. Vai lá, filho. Vai lá. Depois você vem de novo. Depois o papai te dá uma atenção maneira. Vai lá. Olha esse quadril que perfeito. Ó. Geralmente sofre fratura no quadril por agressão física, tá? Pra quem tá pensando aí, mas poxa, como é que vai fraturar um quadril? Geralmente é agressão física. Muito triste, né? Mas infelizmente é agressão física. Olha esse fêmur, ó. Tem como treinar com os animais de casa sim. Uma visibilidade estrutural. Ó, tibia e fíbula. Igualzinho do ser humano. Ó, tibia e fíbula, igualzinho. Esqueleto apendicular inferior. Patinha, escápula, clavícula, radiúna. É muito parecidas as estruturas ósseas. Não tem mistério para poder lidar com o conhecimento anatômico, porque segue ali um padrão muito igual ao ser humano. Como me dá dica? Você pega o material físico, ou até mesmo no celular, e vai fazendo um reconhecimento no animalzinho. Vai estudando, tecnicamente, faz o reconhecimento nele.
Bom, papo agora equipamentos, tá? Os equipamentos utilizados. Equipamentos utilizados. Você vai ter o equipamento móvel, você vai ter o equipamento físico. Opa, que isso? Vai lá, vai. Você vai ter o equipamento móvel, você vai ter o equipamento fixo. Aqui, ó, um exemplo do equipamento fixo, o equipamento móvel. E além disso, o equipamento portátil também. Olha lá, ó. Equipamento fixo, equipamento móvel e o equipamento portátil. As três esferas são muito bem utilizáveis na vertente veterinária, tá? Equipamento físico. Quando o paciente tem condições de chegar até ele, o paciente tem ali condições plenas de chegar, vai fazer nele. Olha, esses modelos maravilhosos, ó, lindos demais, digitais, pode ser analógico, paciente posicionado. Ó, vários animaizinhos aqui nesse GIF. Essa imagem é bem ilustrativa também, interessante. Isso tudo em equipamento fixo, hein? Ó, esse perfil de abdômen, perfeito, muito bem posicionado o animal. Provavelmente a dona do animal, o técnico. Técnica posicionando o animalzinho. Tudo em equipamento fixo, tá? Um raio-x de uma girafa deve ser muito legal. Sim, somente com equipamento móvel ou portátil. Tem como fazer um raio-x caseiro em casa? Como assim? Não entendi essa pergunta. Cadê a luva publífera? Sim, era para estar utilizando. A luva de chumbo, né? Olha essa serpente. Olha que lindo. Olha que exame lindo. E os equipamentos móveis. Quando não tem condição do paciente ir até o setor para poder ser feito o exame, o equipamento móvel vai até ele. Então, ó, dispensa uma mesa específica de exame, os controles do equipamento vêm no próprio painel de comando do equipamento, é bivolt, aonde você chegar, conectou a tomada, você consegue fazer um X. Muito show, né? Ó, equipamento móvel. Muito usável o equipamento móvel na vertente veterinária. Inclusive, é muito adepto na questão convidativa financeira de fazer o exame, porque o equipamento ele sai mais em conta para a clínica. Então é mais interessante ali o uso do mesmo móvel a ser feito a aquisição para poder utilizar na vertente veterinária. Isso é mais barato que o equipamento fixo. Olha lá ele sendo utilizado. Igualmente o equipamento fixo, ó. Foi instalado, colocado na mesa do paciente e ali a aquisição da imagem. Legal aqui que a colega sugeriu, ó, faz com a lanterna de celular, como se fosse colimador, acredito eu, a sugestão. Olha lá, ó. Membros inferiores, equipamento portátil também, ele pode ser muito utilizado. Equipamento portátil, olha ele aí, ó, de manuseio. Olha esse equipamento portátil sendo utilizado na vertente equina. O ideal é afastá-lo, o ideal é sempre afastar o paciente. E quando há uma necessidade, a gente afasta ele. Olha esse posicionamento de tornozelo, coisa linda, né? Mais um posicionamento de tornozelo equino. Interessezinho equino, fotografado. Os RIs, receptor de imagem a ser utilizados, serão basicamente os mesmos que o ser humano. O RI convencional para processamento convencionais, o RI de processamento e interesse digital também. Muito interessante, né? Legal. Só um minutinho, galera, por favor. Muito legal, né? Analógico, digital. Filmes radiográficos, os mesmos a ser utilizados também, os mesmos tamanhos. Os clássicos aí, 18 por 24, 24 por 30, 35 por 43. Eu acho que é no joinha. O colega está perguntando onde que curte. É no joinha.
Você tem que mandar um joinha, tipo um like. 2 toques na tela aí, a galera sugeriu. Muito obrigado. Tá indo a 25 mil, hein? Chuva tá caindo forte aqui. Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui por causa do barulho, tá, meninos? Vem. Voltei, galera. Ó, os filmes são os mesmos. Tá? Material poliéster, assunto de concurso público, hein? Material constituinte de um filme radiográfico. Poliéster, tá? Flexível e altamente durável. Olha os exames prontos. Coisa linda. Crânio, perfil, torácico, abdominal. Modelo 18 por 24, 35 por 35. Modelo 24 por 30. E todos os tamanhos aqui padronizado, também utilizado na vertente radiológica. Numerador fixo, também usável. Numerador fixo. Posiciona o animalzinho, coloca ali o numerador fixo, identifica no lado que ficou mais próximo e posteriormente a consequência do exame devidamente identificado. Já o numerador digital funciona de uma forma diferente, onde eu preciso pegar um marcador fixo e evidenciá-lo de acordo com o que é posicionado. Olha lá, ó, lado esquerdo do animalzinho, da face craniana, a patinha posterior, ou talvez um posicionamento torácico. Caramba, deu um relâmpago aqui agora que até a televisão deu uma falhada. Mas eu acho que a internet não caiu não, Tá estável ainda. Olha lá o resultado final. Craniano, tornozelo, caixinha torácica. Muito lindo, né? Observação. É muito importante nós, profissionais técnicos, fazermos uma orientação para o acompanhante. Muitas das vezes o acompanhante ele não quer utilizar a proteção radiológica, mas a gente tem que deixar claro que é necessário a vertente ali de um avental de chumbo para a proteção do paciente. E ele tem que entender a necessidade de tal proteção, ele sendo ali o acompanhante do exame. Devemos utilizar também um bom quadrante de colimação. O colega está falando aqui que a internet caiu e voltou, tudo bem. Ouviu daí? Eu ouvi, o pessoal está falando que ouviu. Realmente, foi bem alto aqui. Sim, a odontológica também é aplicado na veterinária. Estudo odontológico do cão. Que bom, caiu, mas voltou, né? Então, ó, devemos fazer uma boa aplicação da colimação para reduzir a exposição do paciente, melhorar a qualidade da imagem. Para essas regras, em geral, deve-se utilizar a colimação máxima, que, por exemplo, é o quadrante certinho do abdômen do animalzinho. A proteção radiológica é sempre cabível quando necessário. Esse é o famoso capacete de chumbo, capacete de proteção radiológica. Está tomando tendências que vai ficar marcante na nossa vertente profissional. Tá? Eu estou começando a citar ele. Recentemente ele está se tornando aí adepto ao uso o mesmo, então estou colocando nas aulas, geralmente utilizado pelo acompanhante, pelo técnico na sua proximidade na realização de exame. Os famosos aventais de chumbos, também chamados de avental publífero, muito usual. Olha ele aí. Lembrando que ele tem que ser guardado de qual forma? Sempre o mais plano possível, é claro. A minha internet já caiu umas 3 vezes. Deve estar chovendo aí muito onde você mora, né? Pois é, em muitos lugares acabam não utilizando a proteção, mas a gente tem que exigir. Olha lá, tem que ser guardado na vertical. Por que o avental tem que ser guardado na vertical?
Quem vai me responder essa aí, hein? Se fosse em aula, ia valer 2 pontos essa pergunta. Mentira, no máximo meio. Por que ele tem que ser guardado na vertical? Vamos lá. Responde aí, não apareceu nada aqui para mim ainda não, hein? Por que o avental de chumbo tem que ser guardado na vertical? Por quê? Opa! Entrou aqui já, hein? Entrou primeiro da Elaine. Para não danificá-lo, exatamente. Para não amassar, exato. Para não danificar, exatamente. Para não danificar. Não pode ser dobrado. Se for dobrado, as placas emborrachadas de chumbo vai quebrar. E essa vai ser a consequência. E essa não é a consequência que o meu aluno quer. Não é verdade? Olha lá, ó. O avental mal cuidado. O que vai acontecer com ele? Estou nessa aula, professor. Olha que excelente, que bom. Já vai pegando a visão. Olha aí, ó. Não pode ser dobrável. Utilizar como dobrável, essa é a consequência. Protetor de tireoide também muito usado nas proteções. Protetor de gônadas, principalmente para proximidade quando está posicionando o animalzinho. Protetor de gônadas em formato de roupa íntima também está muito usual. Muito usual ele. As luvas pubíferas, as luvas de chumbo, muito bem aplicados à sua utilização. Olha lá. Olha aí, para essa esfera braba ali, ó. Olha aí, ó. Ali, ó. Olha ele aí, ó. A cara dele de bonzinho, ó. A cara dele, ó. Tá doido para te dar uma bitoca. Doido para te dar uma mordida. Muito brabo, né? Eles são muito bravos, são muito ferozes. É verdade, rapaz. 30k. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado mesmo, hein? Caraca. 30k, vocês são danados, né? 44 ao vivos. Bateu mais de 30k. Muito obrigado pelo carinho, meninos. Vocês são demais. Olha ele aí, o brabão, ó. Tem que usar o Bucoplífera nele, porque com certeza a gente vai precisar conter fisicamente. Esse nervosinho. Vamos acompanhar esse vídeo agora. Videozinho rapidinho, muito interessante. Uma rotina veterinária de exame. As meninas com óculos pubífero, avental de chumbo, protetor de gônadas, tudo conformes, ó. Olha que triste, a colega comentou, lá no estágio dobraram para fazer de travesseiro para o paciente. Não pode, não pode, com certeza danificou. O avental de chumbo, poxa, triste, hein? Muita chuva aqui, a internet está indo e voltando, tudo bem. Aqui não está oscilando não, mas está chovendo bastante, olha lá, ó. A aplicação na utilização das luvas no procedimento. A coleguinha aqui vai até se equivocar e colocar errado, depois ela vai observar da colega e vai colocar certinho. Colocou errado. Essa tá certa. Essa parte é melhor, né? Lembrou, né? Já assistiu em sala comigo, a Duda comentou. Essa parte é melhor, muito legal mesmo. Ela tá ali de boas. Daqui a pouco ela vai ver que tem algo de errado que não tá certo. Olha lá, tá olhando, olha lá. Ela olhou, viu, agora vai acertar, ó. Tá diferente da colega. Por que estava errado? Porque a parte de proteção tem que ficar superiormente. E essa paciente, uma lady, essa gatinha, muito boazinha, apenas a contenção ali física para posicionar, de uma forma bem superficial. A galera rindo aí da colega. Eu faria isso. Podia acontecer mesmo, é normal, né? Desconfunde, acontece. Seria eu, a outra colega falou também, Fernanda. Ah, lá, ó. Olha que paciente lady, cara. Muito comportada, muito comportada. 3 cores, felino de 3 cores, com certeza a definição de sexo feminino, uma gatinha. Preto, amarelo e branco, cores predominantes. Então, fêmea, com certeza. Olha lá, ó.
Uma lady para ser posicionada. Muito boazinha. Muito show, né? E a lira será radiografada. Já esse rapaz aqui, pessoal, esse é um levadão que eu uso de exemplo em aula. Olha o quanto esse rapaz é levado. Não vou botar com áudio aqui, porque o meu áudio no PC está dando delay. Está sendo manipulada a contenção farmacológica dele. Mas ó, aplicou, ó. Mas ele vai ficar muito agitado, galera. Olha a importância da proteção aí, ó. Olha a importância do farmacológico. Olha a importância da contenção física. Olha a olhadinha que ele vai dar para trás e vai ficar gritando: Márcia, eu vou pular no teu pescoço, Márcia. Olha isso, ó. Olha que absurdo. Vão assistindo aí, galera. Muito agitado, né? Que loucura, né? A galera tá rindo aí. Esse é brabo, sim, muito. Adriano, adoro posicionar os gatos. Calminho esse, verdade, né? Muito agitado ele, meninos. Isso eu já conheço. Muito, muito elevado, né? Então, como que não vai utilizar farmacológica num animalzinho desse, né? Outra proteção que não pode ser esquecida, caro. Então a empresa fez jus a comprar, cara, utilizem, tá? Utilize. Óculos pulvífero, faça a utilização do mesmo. Se tem, utiliza. Claro que sempre se posicionar atrás do biombo quando necessário. O equipamento móvel tem o seu cabeçote como proteção, assim como fixo, para fazer a utilização, disparador à distância. Lembrando, a distância é o método de proteção radiológica. Galera, vamos ficando por aqui. Como prometido, tivemos mais ou menos ali o mesmo tempo em relação ao último encontro de palestras online. Foi lindo. Espero que vocês tenham gostado. Também achei top demais, tá? Gostei. Foi um prazer estar com vocês. Na primeira, nós batemos 20k em alguma coisa de like, de curtida. Nessa, estamos indo a 35 mil. Muito obrigado. Também amei estar esse domingo com vocês. Vou encerrar com essa mensagem que eu encerrei na palestra de ontem, no curso técnico avançado. Sejam águias, não corvos, para poder voar cada vez mais alto. Essa frase é de minha autoria, de definição nessa imagem, ó. Cabeça branca de águia ali, igualmente a mim. Sejam águia, galera. Voem cada vez mais alto. O céu é o limite para vocês. Vocês vão longe através do estudo.